Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos! Estamos iniciando agora o mês de agosto e, como vocês já sabem, aqui no nosso canal, mês novo, tema novo. Escolhemos para este mês um tema que achamos que é interessante, que vai interessar muita gente vai se identificar. É uma pergunta: será que reencarnamos para pagar? E aí, o que é que você acha? Você pensa assim? Ou já pensou assim? Se você tem interesse neste tema, pode se inscrever no nosso canal e receber notificações toda vez que nós postarmos vídeos novos, porque é sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui durante todo o mês de agosto. Meu nome é Afonso e este é o canal Espiritualidade e Cosmos. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Que este possa ser um momento de paz, de reflexão e que possa gerar pensamentos positivos, de harmonia e esperança. Nós vamos tratar neste mês de agosto do tema: será que reencarnamos para pagar? É um tema que nós ouvimos muito, né? Uma pergunta, uma afirmação, vamos reencarnar para pagar, né? A gente ouve muito isso aqui entre os espiritualistas do Ocidente. E para discutir esse tema, nós vamos construindo o nosso raciocínio pouco a pouco ao longo do mês. Tá? A cada vídeo vamos falando um pouquinho, pegando um aspecto, outro aspecto, tá? E vamos precisar olhar outros sistemas religiosos e filosóficos além do Espiritismo para podermos agregar as ideias ao nosso raciocínio. E, infelizmente, por uma questão de tempo, nós muitas vezes não vamos conseguir aprofundar como queríamos os temas. Para fazer um vídeo de mais ou menos 15 minutos, né, não dá para você aprofundar muito. Mas o que a gente espera é que estejamos pelo menos deixando uma semente, porque assim aqueles que serão mais curiosos, que tenham mais tempo, enfim, podem empreender uma investigação por si mesmos. Então nós entendemos que pelo menos estamos deixando aqui um caminho, né, uma provocação, mais isso, uma provocação. De qualquer jeito, sempre em todos os vídeos, nós vamos deixar as referências embaixo na descrição do vídeo. E assim vocês podem acessar lá depois, entrar, enfim, e fazer uma pesquisa mais aprofundada se vocês quiserem. Pois bem, é muito comum, então, no Espiritismo, no espiritualismo ocidental, nós ouvirmos essas afirmações, né? Fulano está sofrendo agora porque fez alguma coisa na vida passada e está pagando por isso. Ou fulano está fazendo mal hoje, mas ele vai voltar para pagar. Mas será que é exatamente assim que as coisas funcionam? Será que é assim? Isso parece, né, ainda um resquício daquela ideia de Deus imperador, né? Enfim, vamos dar uma olhada aqui, além do Espiritismo, o que outros sistemas religiosos e filosóficos falam, né? Muitas vezes nós pensamos que essa ideia de reencarnação tem aqui no Ocidente, com o Espiritismo, mas não. Se pensarmos fora do Espiritismo, muitas vezes a primeira coisa que nos vem à cabeça é o quê? O hinduísmo, o budismo lá no Oriente, né? Mas, na verdade, mesmo no Ocidente, essa ideia de reencarnação, ela é bem antiga. Se formos pensar lá na Grécia, no século VI a.C., o filósofo e matemático Pitágoras já era reencarnacionista. E ele acreditava em reencarnação. E muitos escritores e filósofos que viveram ali, né, por volta da mesma época, que o conheceram ou que escreveram logo depois da morte dele, afirmavam que ele tinha a capacidade de se lembrar de vidas passadas. Além disso, vamos pensar também que entre os celtas, os druidas, enfim, também já havia essa noção de reencarnação. Então, não era só no Oriente que essa ideia era aceita, né? No Ocidente também já era há muitos séculos atrás. Então, como eu vinha falando, essa ideia que nós aqui no Ocidente temos de que a pessoa fez alguma coisa de errado na vida passada e vai voltar para pagar, ou está aqui pagando porque, enfim, fez algo de errado, isso ainda é um resquício, né, de Deus, da ideia de Deus imperador,
né? Como a maioria dos espíritas espiritualistas ocidentais provém daquelas tradições cristãs, né, da Igreja Católica ou das igrejas protestantes, é muito comum que a pessoa, ao migrar para o espiritismo ou para o espiritualismo, não faça uma transformação dos conceitos e acabe trazendo esses mesmos conceitos, só que só trocando o nome. Então, em vez de se dizer, você quando morrer vai para o inferno, aí as pessoas começam a dizer, não, você quando morrer vai para o umbral. Ou também assim, em vez de dizer, fulano está com o demônio, as pessoas dizem agora, fulano está com o obsessor, né? Isso vem dessas ideias, né? Dessas doutrinas cristãs, que também vale a pena lembrar, elas se não aceitam a noção de reencarnação, elas trocaram essa ideia pela noção de ressurreição, que é outra coisa, diferente, né? E aí, enfim, vai ter essa ideia, os detalhes dessa ideia de ressurreição vão variar de acordo com a religião da pessoa, mas é mais ou menos uma ideia de que depois da morte a pessoa fica dormindo e que quando Jesus retornar à Terra, essa pessoa vai despertar, o corpo que se havia decomposto vai retornar à vida, e então a pessoa vai haver uma ressurreição, né? A pessoa vai ressuscitar e, inclusive, adotando o mesmo corpo, etc. É uma ideia que é diferente do que nós estamos discutindo aqui, que é a reencarnação. Mas então, vamos, para efeitos aqui de comparação, para efeitos de construção do nosso raciocínio aqui, nós vamos então discutir como é que essa ideia de reencarnação e de karma é vista em outros sistemas religiosos, além do espiritismo, né, que nós conhecemos aqui no Ocidente. Pois bem, vamos examinar primeiro o hinduísmo. Vamos pegar o hinduísmo, né, que há milênios trata do assunto da reencarnação, da questão do karma, né, e vamos ver como é que essa questão é tratada lá. Karma é uma palavra hindu, em sânscrito, significa ação, equivale mais ou menos àquilo que nós ocidentais chamamos de lei de causa e efeito. Então, temos ali a ideia de karma, né? A pessoa constrói o karma de acordo com as suas ações. Ela tem reações que vêm decorrendo das suas ações, né? Junto com a noção de karma, nós temos também a noção de dharma, que é uma noção menos difundida aqui no Ocidente. É engraçado, né, que os espíritas falam do karma, né? É meu karma, eu estou pagando o karma, mas ninguém se lembra do dharma, né? O dharma, que é uma noção, uma ideia que tem a ver com o cumprimento de dever, com o cumprimento da própria essência, né? É você fazer o que de melhor você pode fazer, oferecer para o mundo, para o universo, o que há de melhor em você, sem esperar nenhum resultado, sem se apegar aos frutos dessa ação, sem esperar aplausos. Talvez nós possamos resumir a ideia de Dharma numa frase, seria uma pergunta mais ou menos assim: o que é que de melhor eu posso fazer agora pelo mundo? E então, para cumprir o Dharma, passaria a agir de acordo com a resposta a essa pergunta, né? De novo, sem esperar nenhum resultado, sem esperar nenhum aplauso, sem esperar nada, só fazer o que se tem que fazer o melhor que se pode fazer, como uma oferenda ao universo, como a sua participação no universo, a sua cota de bem para o universo. Para continuarmos aqui nosso exame de como é que o hinduísmo vê essa noção de reencarnação, de karma, vamos olhar uma obra chamada Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita ele é parte de uma compilação maior chamada Mahabharata, que foi escrita mais ou menos ali entre os séculos 4 e 3 a.C. na Índia. E nesse livro Bhagavad Gita, o que nós temos é que o deus Krishna, né, uma divindade hindu, travestida de condutor de carruagem, começa a aconselhar um príncipe chamado Arjuna. O príncipe Arjuna está prestes a entrar numa batalha com seus parentes. E ele começa então a receber os conselhos do deus Krishna, que está ali meio que disfarçado, mas aconselhando ele.
Vamos olhar o que o Bhagavad Gita fala disso. Tem uma passagem muito interessante no canto 3 a respeito dessa questão de karma, de ação. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que o Bhagavad Gita fala a respeito disso. Pois bem, no canto 3 nós temos uma passagem que diz mais ou menos assim: não se é livre do dever porque se deixa de agir, nem se atinge a perfeição somente pela renúncia. Todo mundo tem que agir de acordo com o seu karma. Nem mesmo por um momento pode alguém deixar de agir. Quem reprime os seus sentidos, mas não livra sua mente dos objetos do desejo, está enganando a si mesmo e não passa de um farsante. Mas aquele que usa a mente no controle dos sentidos, praticando a devoção e agindo com desapego, é digno de ser louvado. Execute o seu trabalho, pois esse procedimento é melhor que a inação. Sem trabalhar, não se pode nem sequer manter o corpo. Deve ser feito o trabalho como um sacrifício a Deus. Pois, se é feito de outro modo, ele leva ao cativeiro do mundo material. Por isso, ó filho de Kunti, execute o seu trabalho para a satisfação dele, e assim você será livre. Então, como podemos ver desse trecho que nós lemos agora, a noção de karma, ela está mais lá para o hinduísmo, está mais ligada a uma noção de evolução, a uma noção de alinhamento com determinadas leis do universo e muito ligada à noção de Dharma. Talvez possamos dizer que para o hinduísmo a noção de karma o karma é tratado mais como um instrumento para compreendermos qual é o nosso Dharma, ou seja, um instrumento para compreendermos como é que nós podemos contribuir para um mundo melhor, como é que nós podemos contribuir para o universo. Então o karma ele é mais alinhado com isso, não se vê uma noção de punição, não é como nós entendemos aqui. Então, assim, claro, veja, trabalhar para cumprir o Dharma, né? Trabalhar sem esperar resultados dos seus atos. Com isso, nós não estamos dizendo que você deve trabalhar de graça, não é isso. Mas o que nós estamos querendo dizer é que pautar os nossos atos exclusivamente de acordo com os resultados que nós vamos ter é perigoso. Se o nosso ego estiver muito envolvido naquilo que nós estamos fazendo, é provável que nós incorramos em questões de orgulho, de vaidade, e tudo isso nos coloca ainda mais presos ao nível material. A partir do momento em que usamos como resultado dos nossos atos, nós temos um aumento do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, aí nós começamos a gerar karma. E aí ficamos mais presos aqui ao plano material, que é, enfim, um ciclo de nascimento e reencarnação, que lá no hinduísmo é chamado de roda de samsara. Então, essa roda de samsara é esse ciclo de nascimento e renascimento incessante a que nós estamos presos, não é? Justamente porque estamos o tempo todo agindo e esperando os resultados dos nossos atos, e com isso gerando mais egoísmo, gerando apego, gerando vaidade, gerando orgulho, não é? E estamos nessa roda de samsara, na verdade, para aprendermos, não para pagarmos pelo que fizemos de errado, mas estamos na roda de samsara para aprendermos a ser dharmicos, né? Estamos na roda de samsara para aprender o que nós podemos contribuir para o universo. Então, de acordo com o resultado que nós obtemos pelo nosso karma, nós aprendemos como melhor podemos contribuir para o universo, não é? Então, podemos dizer, trocando, né, a ordem da colocação, o que podemos dizer é o seguinte, é que aquilo que nós recebemos de volta do universo, né, como que nós entendemos como karma, mas na verdade, o resultado de quão dármicos nós temos sido ou não em vidas passadas. Então começamos a ver que tem aí uma diferença sutil,
né, da noção que nós costumamos ter aqui de karma, né, e de reencarnação. Não é? Vemos que a nossa noção de karma, quando nós dizemos vai voltar para pagar, ou está pagando um karma, é uma noção bem simplista, uma forma bem simplista de ver o assunto, se compararmos com o hinduísmo, se compararmos com o que está ali, né, escrito no Bhagavad Gita, né, que é a origem da noção de karma. Então, vamos assim chegando ao final do nosso vídeo. Este foi só um exemplo para nós começarmos o nosso raciocínio, darmos início à série de vídeos no mês de agosto sobre o tema Será que reencarnamos para pagar? Enfim, fica aqui então a semente para nós começarmos a pensar e começarmos a olhar e ver que, olha, a noção de reencarnação e a noção de karma estão aí em outros sistemas filosóficos, em outros sistemas religiosos, que não tratam o assunto exatamente da forma como nós tratamos aqui, né? E no próximo vídeo nós vamos então começar a examinar um outro aspecto do assunto que já está mencionado lá no trecho que nós lemos do Bhagavad Gita, que é o papel da nossa mente na construção do nosso karma. Tem alguma coisa a ver aí, lá no Bhagavad Gita, nesse trecho que nós lemos já se fala alguma coisa, e é sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Se você gostou deste vídeo, por favor, aperte aqui o joinha, o gostei, isso ajuda a que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E se gostar dos temas que nós estamos tratando aqui, você pode se inscrever no canal e receber notificações sempre que nós postarmos novos vídeos. Que possamos todos ter uma excelente semana, cheia de paz, de harmonia, de saúde, e que possamos nos encontrar aqui semana que vem. Um grande abraço, até mais.